This is the Flow. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o professor Clóvis de Barros Filho no nosso encontro anual, né, professor? Pois é, eu já tava com saudade. Até mentiroso, hein? Ainda bem que chegou rápido. Sabe que a hipocrisia não me é completamente estranha, mas eu, de fato, curto pra caramba a vida. Ah, obrigado, cara. Verdade, que bom, verdade, que bom. é Eu verdade. curto demais quando você vem aqui também. Confesso que eu fico um pouco nervoso, porque, bom, eu escuto bastante suas aulas, eu e minha esposa, estava te contando aqui antes de começar, e eu, sei lá, eu fico assim, porra, cara, como é que eu vou ter uma conversa com o Clóvis que, porra, sei lá, que que chegue perto ali do nível e tudo mais. E eu sei que você vai falar assim, não, pô, não precisa, que não sei o que e tal, porque da primeira vez que você veio, você falou do autoelogio, e essa eu aprendi pra sempre. Mas, porra, obrigado mesmo por vir aí, cara. É sempre sensacional conversar contigo, tanto com a câmera ligada quanto com ela desligada também. Não, obrigado você pelo convite. Sinceramente, muito legal, prazeroso, vale por cada momento aqui. Especialmente porque alunos têm que dirigir pra cada morrolezão, E né? perdão pelo porcada, que é um cacófato horroroso. Tá. Vale cada momento. Pronto, tá bom. melhor assim. Boa. E professor, você falou que curte vir aqui, curte trocar ideia, curte falar. Eu escuto você falando pra caramba. Cara, o que ainda te motiva a falar? O que ainda te motiva a vir aqui, por exemplo, trocar ideia e expor as coisas? Bom, primeiro ter gente que ouve, né? Tem gente que ouve. Isso é imprescindível, porque invariavelmente quem se esforça para enunciar um discurso tem sempre a expectativa de ser ouvido pelo menos por alguma outra pessoa. Né? Uhum, pelo menos por um. E no seu caso, você está aqui fazendo as perguntas, mas você tem junto com você zilhões aí de pessoas que te acompanham e é muito bacana poder produzir algum discurso que possa ser contributivo, né? Que possa participar da vida do espírito dessas pessoas. Uhum. Não é para que elas aprendam decorando e repitam aqui e acolá, mas é apenas para que elas considerem e usem isso para articular com outras coisas e aí formar outras ideias e seguir viagem, né? Como se fosse um grande quebra-cabeça onde eu colaboro aí com uma pecinha que, se bobear, ajuda a dar um colorido na produção intelectiva de cada um dos que estiverem ouvindo. Então, isso é muito legal. E acontece. Ou todo mundo que me encontra mente, mas todos me dizem isso. Quer dizer, graças a você, eu me toquei que... Uhum. E aí vem, muitas vezes eu sequer vejo relação com o que eu tenha dito, mas não importa. Uhum. Né? Graças a você, eu percebi que... E às vezes, bobagens e às vezes coisas fundamentais da vida. Do tipo, graças a você, pedi demissão do meu trabalho. Né? Por quê? Porque percebi que era uma relação inaceitável, abusiva, que a vida que me impunham era uma vida miserável. E quando você falou, eu me toquei na hora. No dia seguinte, fui lá e falei, malandro, não vai mais rolar. Né? E claro, assume-se um risco, porque todo mundo precisa, ou muita gente precisa trabalhar e precisa das consequências do trabalho, mas ao mesmo tempo abre-se uma oportunidade para colocar no lugar uma atividade que seja mais enriquecedora, Uhum. que seja mais produtiva, né? Que tenha mais a ver com cada um. E eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade que todo mundo merecia ter, sabe? Também acho. Não é possível que todo mundo tenha que trabalhar aonde tem vaga, sabe? Eu sei que não me tome por um doidivanas alucinado que não tem contato com a realidade. Eu sei como as coisas funcionam. Né? Eu trabalhei
como professor antes de dar palestra, sabe? E era vermelho, 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 vermelho. Nunca eu dava aula numa faculdade, depois em 2, depois em 3, depois em 4, depois em 5. Você sabe como é? Você começa a acumular contratos de trabalho. Eu tinha eu tinha conta até no Mercantil Finasa, conta no banco do Ayrton Senna, conta no banco... E era tudo um coisinha aqui, uma coisinha ali, juntava isso com aquele, com aquele, com aquele, com aquele, com aquele, com aquele, e pô, e não conseguia nunca dar conta daquilo que era o esperado, né? E então eu não sou um alucinado, eu sei como as coisas funcionam. Porém, ao mesmo tempo, eu sei também que se tiver outras vidas para viver, ótimo. Mas eu aposto só nessa aqui. Uhum. Por quê? Porque sou limitado, porque sou espiritualmente rasteiro, porque sou um réptil, porque não entendi nada. Mas eu fico só com essa. E já que só tem essa, vamos caprichar nessa. E agora, como é que você vai caprichar na vida, ou seja, tornar-se um vivente virtuoso, se você passa um monte de tempo trabalhando num treco que não tem nada a ver? E não é que não tenha nada a ver objetivamente. Não tem nada a ver com você. E isso já é suficiente para amargar a vida. Total. Né? É suficiente para tornar a vida uma espécie de... Né? Ou pelo menos tornar o trabalho um pedágio a pagar para... Né? Para estar vivo. Então, e aí eu tenho absoluta convicção de que todos os grandes valores da vida vão além disso, vão além da sobrevida, vão além do que é minimamente necessário. Muito embora, para alcançar todos os grandes valores da vida, seja necessário ter sobrevivido, seja necessário estar vivo. Mas ainda assim, não basta. Ninguém, isso é um desafio, né? Ninguém, na hora de pensar sobre a própria vida, se limita a justificar o seu esforço apenas por sobreviver. Ninguém. As pessoas dirão, eu estou lutando pela vida. Ponto. Imaginando aí um cara em dificuldades de saúde e tal. Bom, estou lutando pela vida. Mas é porque isto me permitirá um final de semana a mais com os meus filhos. Isso me permitirá mais um solo de violoncelo. Uhum. Isso me permitirá mais uma palestra. Isso me permitirá mais uma ida ao Maracanã. Né? Boa. Isso me permitirá mais... Então, quer dizer, veja, é claro que estar vivo é imprescindível para que a vida tenha valor. Mas nenhuma vida tem o seu valor reduzido a estar vivo. É preciso algo além. Né? E, portanto, o argumento de que eu preciso disso para... né, honrar aí o que tem que ser pago, etc., é um argumento que pode merecer da sua parte uma análise mais assim generosa com você. Em que sentido? No sentido de você se perguntar, será mesmo, né, que não dá para ir atrás de alguma atividade mais alinhada com as minhas disposições mais genuínas e essenciais? Será que não é só covardia? Será que não é só medo? Será que não é só acanhamento? Sabe? Porque às vezes, né? Velho, eu pelo menos estou aqui, sabe? Isso aqui ninguém me tira e tal. É um saco, é insuportável, Mas eu fiz uma prova, passei e tô aqui. Agora, daqui eu não largo de jeito nenhum. Então, veja, isso é você trocar o valor
muitos valores que uma vida exuberante poderia te trazer por uma certa comodidade, uma certa segurança. Isso é uma escolha que você está fazendo, né? E talvez você pudesse arriscar um pouquinho mais. E isso talvez exija de você um tiquinho mais de coragem, né? De gestão do próprio medo, né? E talvez o seu medo, ele não seja só uma questão sua, mas ele surja de todo um entorno que te amedronta, né? Que reforça o teu medo. Porque não falta gente do lado para dizer, não larga isso aí não, porque depois, aí é foguete, velho. Para arrumar outra coisa tá foda, né? É melhor segurar isso aí. E depois é o seguinte, trabalho não é coisa boa mesmo, entendeu? Segura isso aí, se diverte depois e tal. Aguenta o tranco, entendeu? E aí, essas pessoas que às vezes até fazem isso na melhor das intenções, mas elas estão prestando um serviço profundamente empobrecedor, apequenador da vida, sabe? Uhum. E talvez elas façam isso para querer montar em torno delas um exército de semelhantes, né? Existem momentos da vida que você olha de um lado, olha do outro, olha para frente e diz, bom, agora é comigo. E é assim, é ganhar ou ganhar. Deixa eu te contar uma só. Pode contar quando você quiser. A vida inteira eu quis ser professor da USP. Não adianta eu sempre dizia isso antes, muito antes, quando eu era aluno. Então, queria dar aula nessa universidade. Cada um tem o sonho que tem e pronto. E era assim. E aí, então, eu acabei indo trabalhar lá como professor convidado, assim, eu não era do quadro mesmo, tal, uma espécie de aperitivo, chega aí e tal, mas não tem concurso, fica aí e tal. E aí até que abriu o concurso. Abriu o concurso e eu me inscrevi, e aí teve exame de títulos, de produção, de não sei o quê, papá, e havia uma prova que era a prova didática, que era propriamente ver se tu sabe dar aula. Que tipo de professor você é. E os meus oponentes foram chamados em horários diferentes, umas 2, outras 3, outras 4, e eu cheguei um pouco antes, estava lá a pessoa dando aula, e eu do lado de fora pelo corredor ali, eu lembro da cena até hoje. Então, eu que tinha tido 24 horas para preparar o ponto, para apresentar, tal, eu andava pelo corredor e eu dizia, mas em voz alta, eu dizia, é o seguinte, se tem que ganhar, é agora. Não adianta vir com um negócio de segundo lugar, não adianta vir com um negócio, porque o outro, o ponto não me favoreceu, ou não sei o quê, eu tô com a garganta ruim, tô com não sei o quê, tô com dor de cabeça, não vem com essa, velho. Se a hora de ganhar é agora, não vai ter outro, essa é a chance, assim, entrar, assim, não economize uma caloria, saia dali exaurido, e falando alto no corredor, como se fosse um alucinado, e, né, vamos caralho, vamos, ali, com o olho arregalado e tal, e por quê? Porque aquilo, naquele momento da vida, era tudo, né, era tudo, e eu então me lembro de ter entrado, só pode começar a aula. Eu comecei a dar aula, eu imagino que deva ter sido uma aula muito interessante de assistir, porque foi dada por um professor alucinado, transtornado, enlouquecido. E era aula tipo sobre sociedade anônima, direito comercial. Esse era o Tem ponto. tudo pra ser chato, porra. E eu, né? O que é uma sociedade anônima? E a banca até tremia, né? Caralho! Sabe?
Por favor, anote, porque se não aprender agora, não aprenderá nunca mais. E olhava pro cara do jeito, sim, senhor, e tal. E assim, terminou o negócio, eu fiquei ali esperando, e ali o resultado ia sair aquele dia mesmo, todo mundo se reuniu, vieram todos os candidatos, a banca, autoridades, não sei o quê, para dizer quem é que tinha levado o concurso. E foi até muito convivial, muito simpático da parte de todo mundo. Mas eu me lembro que eu saí da escola naquele dia, eu saía, né? Quer dizer, você senta no banco do ônibus e você sabe que você entregou tudo. Se tivesse perdido, mereceria aplauso também. Mas no caso, como não foi o caso, eu voltei para casa. Eu só não cantava dentro do ônibus porque eu não tinha energia para cantar. Porque já tinha tido o dia inteiro de prova escrita, não sei, eu estava exaurido, mas eu acho que tem momentos da vida que você tem que conversar com você e dizer... não tem como isso aqui, não pode dar errado. Quer dizer, não posso... eu não controlo tudo, porque se tivesse alguém melhor do que eu, não tenho o que fazer. Eu não controlo tudo. Mas eu controlo um pedaço. E qual é o pedaço que eu controlo? É o que eu vou fazer. Então, assim, o que eu posso fazer é fazer uma entrega inigualável. A partir daí, se tiver um melhor, né? Quer dizer, então, eu não posso assegurar para mim a vitória. A vitória não depende exclusivamente do meu desempenho. E isso é alguma coisa que também precisa ser dito, mas o que depende do meu desempenho é a entrega total. E essa acontecerá. E aí, na hora que tudo dá certo, quer dizer, você faz a entrega total e o acaso te brinda com, eu diria, uma concorrência vencível, aí você sai chutando a bandeira, porque são momentos como esse que mudam a vida da pessoa, né?